E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos de revisão, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da relação de Euler, tá? Aqui se escreve Euler, mas a gente pronuncia Euler. Então, essa relação de Euler, ela tem esse nome justamente por causa do matemático Leonhard Euler, que foi um matemático suíço, que ele inclusive tem grandes contribuições aí em diversos campos da matemática, tá? Não só na área da geometria. E aí ele verificou o seguinte, ó, nos seus estudos, ele verificou que quando a gente soma o número de vértices de um poliedro com o número de faces e subtrai o número de arestas, a gente sempre encontra como resultado o 2. Tá? Ele verificou lá durante os seus estudos sobre os poliedros que essa relação aqui, ó, se valia para todos os poliedros. Então, o que a gente vai fazer? Utilizando a relação de Euler, a gente vai verificar a validade dessa relação, dessa equação, para esse poliedro aqui, ó. Só lembrando que, em alguns livros, ó, a gente pode encontrar essa relação escrita de outra forma. Em geral, ela vai ter sempre esses elementos, o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Mas a gente pode encontrar, por exemplo, o A do outro lado da igualdade, ou pode encontrar esses elementos aqui ó, em ordens diferentes. O A vindo antes do F, o F vindo depois, tá? Mas em geral ela vai dizer a mesma coisa, independente da ordem que aparece esses elementos aqui. Então vamos lá. Vamos verificar a validade dessa relação para esse poliedro aqui. Ó. O que a gente precisa fazer primeiramente? A gente precisa conhecer ó, o número de cada um dos elementos, a quantidade de cada um dos elementos. Eu não sei aqui ainda o número de vértices, o número de faces e nem o número de arestas. Então eu preciso determinar. Então vamos lá. Eu vou determinar na ordem que eles aparecem aqui, ó. Vértice, face e aresta. Então, o número de vértices vai ser o quê? Se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá que eu explico detalhadamente quem são cada um desses carinhas aqui, ó. Quem é vértice, quem é face e quem é aresta. Então veja só. O número de vértices, que a gente vai contar aqui na figura, ó, o vértice é o quê? É cada um dos encontros entre as arestas, tá? A gente pode dizer também que são as pontas aqui, ó, da figura. Nesse caso aqui, essa figura tem 1, 2, 3, 4 vértices, tá? Então, o número de vértices é igual a 4. Vou contar agora ó, o número de faces. Só lembrando que as faces são as figuras, os polígonos que compõem a superfície do poliedro. Então, se a gente observar bem, ó, esse poliedro ele é composto só por triângulos. Então, a gente vai ter aqui ó, o número de faces. Se a gente observar bem, ó, aqui a gente tem um triângulo. Aqui a gente tem outro triângulo, que já são 2. Na parte de trás da figura, a gente tem um terceiro triângulo, está lá atrás, ó, formado pela linha tracejada. E a base da figura também é outro triângulo. Então, a gente tem, nesse caso, um total de 4 triângulos. Agora, a gente precisa determinar o número de arestas. As arestas, que a gente sabe, são os encontros entre as faces. A gente pode dizer também que são ó, as linhas que formam, que ajudam a fazer o desenho da figura. Então, vamos lá. A gente vai contar as arestas, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, contei todas as arestas ali, ó. Verifiquei que eu tenho 6 arestas. Então, o que a gente faz agora? Conhecendo esses valores, a gente pode substituir todos eles na equação e verificar se realmente dá igual a 2. Então, a gente vai ter V mais F menos A. E isso tem que dar igual a 2. Quando a gente substituir aqui, ó, o que der aqui tem que dar igual a 2. Então, a gente tem V, a gente verificou que V é igual a 4, mais F, a gente verificou que F também é igual a 4. E o número de arestas que a gente verificou que é igual a 6. Isso aqui tudo igual a 2. Fazendo a soma aqui, ó, 4 mais 4 dá 8, menos 6, que é igual a 2. E 8 menos 6 a gente sabe que é 2, que é igual a 2. Pronto. Então, essa relação
ela é válida para essa figura. Então a gente pode dizer que essa figura é um poliedro também. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Nesse caso, a gente não tem o desenho da figura, a gente só tem os elementos a quantidade de elementos que ela possui, de alguns elementos, no caso. Então a gente tem, ó, qual é o número de arestas de um poliedro que tem 6 faces e 8 vértices? Veja só, nesse exemplo a gente conhece o número de faces, que é igual a 6. E a gente conhece o número de vértices, que é igual a 8, que o próprio problema está dando. O que a gente quer saber? O número de arestas, que é o que a gente ainda não conhece. Então, utilizando a relação, a gente vai fazer, ó, V mais F menos A. E isso é igual a 2. A gente só precisa substituir os valores que a gente já conhece para encontrar o que a gente ainda não conhece. Então, vamos lá. O número de vértices a gente sabe que é 8. O número de faces a gente sabe que é 6. A gente só não conhece o número de arestas, que é o que a gente quer descobrir. Então a gente só precisa agora isolar essa letra A aqui, ó. Então o que a gente vai ter? 8 mais 6 a gente sabe que é 14. Tem então aqui, ó, que 14 menos A é igual a 2, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Nosso objetivo é deixar esse A aqui sozinho desse lado da igualdade. Então a gente precisa dar um jeitinho de eliminar esse 14 aqui. Então a gente vai subtrair 14 nos dois membros da igualdade aqui. No momento que a gente faz isso, esse 14 vai sumir, a gente vai ter menos A, que vai ser igual a 2 menos 14. E aí a gente vai ter, ó, menos A é igual a 2 menos 14, que é menos 12. Então, esse A ele está negativo, e a gente quer saber o valor dele positivo. Então, a gente faz o quê? A gente multiplica a equação toda, ó, por menos 1, para deixar esse valor aí positivo. Então, a gente vai ter que A é igual a 12. Pronto, então, o número de vértices desse poliedro aí, ó, é igual a 12. Vamos ver mais esse exemplo aqui, ó, da aplicação da relação de Euler. Então, a gente tem, num poliedro convexo, mais à frente eu vou explicar ainda de novo o que é esse convexo, o que significa poliedro convexo. A gente vai ter aqui, então, num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Nesse caso aqui, ó, o problema ainda não me dá o número de faces, é o que ele quer saber. Eu não sei, eu não conheço aqui o número de faces. Também não conheço ainda o número de vértices. O problema não me dá aí, não fornece o número de vértices. Mas eu tenho uma informação importante, ó, a respeito do número de arestas. O que o problema está dando? O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, como que a gente pode dizer isso aqui? Eu posso dizer, ó, que o número de arestas vai ser o número de vértices mais 6. Porque quando ele diz aqui, ó, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Eu posso dizer, então, ó, que o número de arestas vai ser igual ao número de vértices acrescido de mais 6 unidades. Então, começando por isso aqui, ó, a gente vai substituir os valores na relação. Então, a gente tem que a relação é V mais F menos A, e isso é igual a 2. Então, a gente só substitui ali. Como a gente não sabe quem é V ainda, a gente repete ele. A gente também não sabe quem é F, a gente repete ele aqui. Mas a gente tem essa expressão aqui, ó, que representa o valor de A. Então, eu vou escrever ela aqui, ó, menos V mais 6. E isso é igual a 2. Ó, por que eu escrevi o parêntese? Veja que aqui o A, nesse caso, ele está negativo. Então, esse A ele tem que valer para todo esse sinal de menos aqui, ele tem que valer para todos os valores de A aqui, ó. Então, se eu estou representando A por esses dois elementos aqui, ó, V mais 6, então o sinal de menos tem que valer para os dois aqui. Por isso que eu escrevi V mais 6 entre parênteses. Continuando aqui, ó, a gente precisa retirar esses valores aqui do parêntese.
Como eles estão precedidos aqui, antes deles tem um sinal negativo, então tudo que tiver dentro do parêntese vai sair com o sinal trocado. Então eu vou ter V mais F. O V, nesse caso aqui dentro ele está positivo, ele vai sair negativo. Menos V. E o 6 ele está positivo também vai sair negativo. E isso é igual a 2. Agora vamos observar um pequeno detalhe aqui. Ó. Eu quero saber o número de faces dessa figura. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem dois valores de V, duas letras V, um está positivo e o outro está negativo. Então, V menos V, eu posso eliminar esses dois valores aqui. Ó. Vai sobrar o que para a gente aí? Depois que eu eliminei V, eu vou ter F menos 6 igual a 2. O objetivo da gente é isolar o valor de F. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que dar um jeito de tirar esse menos 6 daqui. Ó. Então, a gente vai somar 6 unidades aos dois lados aqui, aos dois membros da igualdade. No momento em que eu fizer isso, o F ele fica sozinho, e aqui desse lado eu vou ter 2 mais 6. E eu sei que 2 mais 6 é igual a 8. Então, ó, o número de faces desse poliedro desse problema é igual a 8.